Escolheu-se as margens plácidas do rio Ipiranga para abrigar o monumento que homenageasse a independência do Brasil. A obra foi encomendada ao engenheiro italiano Tommaso Gaudenzio Bezzi entre 1885 e 1890. Juntamente com a execução da obra, foi confeccionada uma maquete de gesso, para que nenhum detalhe fosse esquecido e saísse diferente do que havia planejado no projeto. No entanto, a maquete levou o mesmo tempo para ser finalizado que a obra. Porém, as duas alas laterais, presentes na maquete, não foram executadas por falta de verba. O estilo arquitetônico do museu é eclético, como estava em alta na Europa no século XIX. O ecletismo se constitui de um movimento arquitetônico que combina características de períodos variados, podendo eles ser da arquitetura clássica, da medieval, da renascentista, da barroca ou da neoclássica em uma mesma edificação, assim formando uma composição única, ou seja, um conjunto de nova linguagem. Esse estilo no Brasil representa mais do que uma junção de estilos. Foi um período de grande espírito nacionalista, onde se pregava a verdade e a afirmação da nacionalidade. O ecletismo presente no Museu do Ipiranga se dá pela união da arquitetura clássica, representada pelas colunas formadas por base, fuste e capitel, de ordens jônicas e coríntias, e pelos frontões que coroam a fachada, formados pela cimalha e as empenas, com a arquitetura renascentista, principalmente a italiana, representada pelas colunas duplas, pelo arco pombalino, pelo arco pleno, pelas pilastras de meia coluna embutida e etc. Elementos do Renascimento francês também estão presentes, como o óculo, por exemplo, que também está presente no Renascimento italiano, mas com diferenças influenciadas pela cultura, uma vez que os elementos italianos são mais robustos e os franceses mais delicados, como mostram as fachadas do Louvre, de Claude Perrault, representando o estilo francês, e a do Museu do Ipiranga, que representa, de um modo geral, o estilo italiano. O jardim que integra o museu faz referência aos jardins do barroco francês, se baseando em especial ao Jardim do Palácio de Versalhes, que por sua vez tem origem no Renascimento italiano. Em suma, a intenção do arquiteto era remeter a estilos arquitetônicos que trouxessem a ideia de perfeição, como a arquitetura clássica e renascentista, e monumentalidade, como o barroco francês. Uma observação importante é que a técnica empregada nisso foi a de alvenaria de tijolos cerâmicos. Uma novidade numa época em que as obras eram feitas de taipa de pilão. Logo, em São Paulo não havia técnicos especializados. Sendo assim, houve a necessidade de trazer muitos profissionais, como os italianos, por exemplo. Como esclarece Vitor Balinti, funcionário do museu formado em ciências sociais. Bom, então, esse prédio aqui, o Museu Paulista, ele foi o primeiro prédio de alvenaria da cidade de São Paulo, né? Então, o primeiro prédio de tijolos. Então, para isso, teve que fazer um grande projeto por trás, trazer mão de obra especializada. Daí, com isso, também teve que construir olarias aqui na região, em São Caetano, na Vila Prudente, porque não era uma construção típica e fácil aqui da região. Antes era todas as casas, os edifícios eram todos de taipa. Então foi um grande projeto por trás para conseguir construir esse prédio. As obras encerraram-se no dia 15 de novembro de 1890, justamente no primeiro aniversário da Proclamação da República, fazendo com que o edifício, que antes era um marco-monumento, se transformasse num museu público, que hoje conta a história do Brasil colônia até sua independência.